salve o Cristo de Deus. Meus queridos irmãos, e o paz do Mestre Jesus ilumine sempre vossos corações. Lembrando que aquele que já possui a luz não deve guardar para si próprio, deve expandir para levar o chama acesa a todos que ainda habitam a escuridão. Nesta semana, tivemos a oportunidade de dialogar com muitos irmãos nessa casa e falamos sobre uma questão de muita prioridade nos tempos atuais. Falamos sobre o medo e falamos sobre sermos combativos contra o medo, mas sem nos espelharmos ou nos inspirarmos nos homens, mas sim nos inspirando em Jesus. Jesus foi o maior exemplo de coragem. Uma coragem que jamais levantou uma arma, levantou o voz, agrediu, nem mesmo para se defender. E para os irmãos, no dia passado, nosso recado foi sobre o enfrentar a vida, foi sobre buscar propósito, motivo para compreender a fé, para conhecer um pouco mais sobre as leis naturais, pois o conhecimento ele conforta, ele explica. E citamos que o medo é uma das grandes epidemias dos tempos de hoje, e que todo aquele que muito medo tem, não tem protagonismo em sua vida, porque vira um fantoche daqueles que pelo medo conduzem grandes massas. Mas o recado aqui de hoje, ainda que sobre o mesmo tema, tem objetivo um pouco diferente. Todos aqueles que protagonizaram a expansão do Evangelho pós-estadia do Cristo, eles eram muito corajosos. Todos aqueles que protagonizaram o Evangelho após o Cristo, Jesus, eles não tiveram medo de suas escolhas. E todos aqueles que protagonizaram o Evangelho após o Cristo não tiveram medo de dar vida por causa. E se não fosse a coragem de todos esses espíritos, hoje nós não teríamos ainda condição de começar o trabalho do Consolador prometido, porque não haveria base fundamental para tal. E assim como esses tantos trabalhadores que falei sobre,
Nós precisamos de grupo forte também nos tempos atuais. Para quem gosta de pesquisar sobre o passado e quem gosta de fazer boas comparações, é possível perceber que, em algumas medidas, a situação atual da Terra não difere da situação de 2000 anos atrás. Os mesmos chagas, os mesmos conflitos, até porque são os mesmos espíritos, acontecem hoje. Não há nada diferente. E isso nos traz um alerta. Como devemos repensar nosso propósito enquanto trabalhadores do Cristo? E como devemos proceder para não falharmos em nossa missão? Porque se falharmos, o mesmo que eu disse que ocorreria ontem, se os pós-Jesus o Cristo tivessem falhado, ocorrerá no futuro. O que hoje falamos sobre o Consolador prometido é apenas um embrião do futuro. Ainda é algo pouco conhecido pela maioria dos espíritos na Terra. Ainda para os muitos, ou grande maioria que conhecem, ainda é mal compreendido. E para aqueles que compreendem bem, é pouco vivido. Isso demonstra que é algo novo. Mas nada acontece só. Não existe mágica. É necessário ter espíritos para desenvolver o tema no Terra. Quando falamos que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, é porque muitos, mesmo assumindo combinados, falham, porque não têm coragem de prosseguir. É muito mais fácil a promessa do que a execução daquilo que é prometido. Porque a dificuldade é muito menos no acordo e muito mais no caminhar. Mas se nós não revertermos isso, nós postergaremos a situação atual da Terra. É claro que Jesus tem todo o recurso para fazer seu projeto no tempo definido, mas ele conta com seus trabalhadores. Afinal, se não fosse assim, não teria razão de estarmos trabalhando para Ele. E o que cada um de nós está fazendo em relação às prioridades? O quanto que o medo de desmaterializar está nos colocando com o coração no lugar que não deveria? O quanto que o medo de mostrar o face outra quando apanha no rosto está nos mantendo no lugar que não deveria? O quanto que o medo de nos diminuirmos está nos colocando em lugar que não deveria? E quanto que o medo da rejeição da sociedade nos coloca em lugar que não deveria? Na época de Jesus, e nem citarei os protagonistas, os grandes trabalhadores, citarei o próprio mestre. Se fôssemos fazer uma pesquisa de opinião, ele teria mais de 95% de rejeição. Isso parece muito. Se fôssemos fazer a mesma pesquisa com todos os apóstolos, que, como eu disse outra vez, foram muitos, para alguns, talvez 98% de rejeição nos
caminhos e regiões pelos quais passaram, mas todos se mantiveram focados, mesmo sabendo do tamanho rejeição, porque eles tinham propósito. Eles estavam cientes do que a causa que eles estavam defendendo era a melhor opção. Eles tinham consciência do compromisso que assumiram antes de aceitar o desafio, ou quando aceitaram o desafio. Eles tinham como prioridade maior enfrentar apenas um inimigo, que era o próprio espírito, o indivíduo que eles eram. E o grande número foi bem sucedido. E hoje estamos aqui por esses todos mártires do Cristo. E quem serão aqueles que amanhã estarão dando continuidade à expansão do amor na terra? São aqueles para os quais nós deixaremos a obra pronta, a fase que nos compete. É importante todos pensarem sobre o tamanho da responsabilidade. A responsabilidade nossa é muito grande. E se para mim ter um pouco mais nítido, eu compreendo as limitações de visão de cada um de vós, mas eu posso assegurar que vocês são muito mais relevantes nesse projeto do que imaginam. E precisam de fortalecer essa compreensão. O contingente de espíritos que estão construindo para o futuro do Terra do Amor é muito pequeno. Não quero dizer que Deus tem pressa, porque o tempo não existe, é infinito. Mas a ambição de busca da felicidade tem que ser motivo urgente de todos. Se não temos o contingente de trabalhadores perseverantes, só atrasa mais. Então, é muito fundamental essa reflexão. A vida na Terra, para muitos, é ilusão. Assim como foi para muitos outros, como nós. Quando nós matávamos a esperança do outro, quando nos achávamos muito corajosos, também vivíamos uma grande ilusão. Quando muitos matavam o corpo físico do outro, é ilusão. Aqueles que hoje matam a esperança, o corpo físico, vivem a mesma ilusão. E nós não podemos viver nesse mesmo ilusão. Nós precisamos de ter consciência de que a vida na Terra é trabalho. E nós aqui precisamos de ter mais consciência ainda, porque sabemos, inclusive, qual é o trabalho a ser realizado. Na dúvida, devemos pesquisar sobre quais foram os comportamentos dos protagonistas do Evangelho por Cristo, quais foram as renúncias que todos eles fizeram, o quanto nós estamos renunciando. E não estamos falando de viver no rua sem comida, sem roupa, não. O quanto que nós estamos nos ocupando com aquilo que não é a prioridade diante desse mapa e desse plano que eu trouxe. O quanto que estamos ocupando o tempo com ilusão e não com vida real. E o quanto que cada minuto que nós nos mantemos com o pé na ilusão, nós deixamos de preparar a base para aqueles que virão
E não somente para eles, também para deixar um lugar melhor, para que possa ser um educandário do esperança para todas as grandes massas de desesperançados que foram criados por nós mesmos. E tema urgente. E urgente porque a demanda é muito alta. E gostaria de ouvir um pouco vocês, como percebem a oportunidade de gerar mais amor, de plantar bons sementes. E estou aprendendo a moderar o meu diálogo para não parecer ruim. Eu também careço de falta de educar a mentalidade. Quando convivemos muito com pessoas diretas, nós perdemos o tato com mensagem. Mas não tem a ver com o sentimento. O alerta, ele é muito importante, porque é dever do amigo avisar. O amigo precisa de dizer ao outro o que não está funcionando. É muito ruim quando não temos quem nos dê o sinal. Eu recebo esse sinal com muita frequência, porque ainda sou com muito defeito. Eu sou muito grato porque tem quem me dá o sinal. E fico muito orgulhoso de mim quando eu percebo o sinal, compreendo e trabalho para melhorar. E vejo o resultado. Isso me dá ânimo para não parar. E nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de lutar contra nós mesmos para que o feedback, o sinal seja ouvido por nossos ouvidos. Isso não é uma questão de ser maior ou menor. É simplesmente uma questão de aproveitar a oportunidade. Mas se nós não tivermos a coragem de enfrentar nosso orgulho, o sinal passa e nós não percebemos. E sabe o que acontece? Mais à frente, nós cairemos. E não poderemos julgar ninguém por não termos falado do buraco. A vida é muito convidativa, muito bela, mas é fundamental refletir sobre o condução. Como estão todos? Todos ótimos? Quem não está ótimo? Se ninguém falar que não estou ótimo, é porque todos estão ótimos. E quem é ótimo tem que dar muito. Alguém não está ótimo? Está ótimo? Está produzindo muito? Não, não tanto. Então, como pode? É brincadeira. Quando nós falamos do produzir, a produção não. Todos, em qualquer situação mental, devemos ser produtivos. Quando nós estamos de mal, não bom, devemos ser produtivos. Quando nós estamos com alguma doença que não acama, devemos ser produtivos. Quando eu falo do ótimo, é porque não há nada ruim. E quando estamos produtivos, ao máximo que podemos, estamos ótimos. Mas eu tenho certeza que você tem produzido bem.
só complementando a sua excelente reflexão. Recentemente eu li o livro A História de Eurípides Barçanufo. Já conhecia a história, mas tive a oportunidade de ler o livro. E me impressiona, assim como a Kardec, a capacidade de fazer tanto em tão pouco tempo. Eurípides, em 14 anos, fez ali quase que 500 anos de trabalho. Kardec também, em 12, 13 anos, conseguiu um quantitativo e um qualitativo imenso de trabalho. É claro que são espíritos que vieram com essa missão, mas que traz a nós a reflexão de saber utilizar o tempo. Quando você falou, né, muitos estão, em outras palavras, muitos estão convencidos do Cristo, mas muito poucos estão convertidos ao Cristo. E quando se converte, de fato, ao propósito do Cristo, além de saber utilizar o tempo, você não se perde mais em medos, em inseguranças, e as rejeições são normais, as críticas são normais, os abandonos, até o Cristo teve dos mais próximos. Mas quando você está convicto, nem da boca para fora você consegue negar Jesus e negar o trabalho. Aí, o próprio exemplo de Eurípides, quando na experiência encarnatória de como Rufo, o livro Ave Cristo, ele precisava só negar da boca para fora e ainda assim não negou. Ele preferiu perder a experiência encarnatória a negar o Cristo. Joana de Cusa preferiu ser queimada a negar o Cristo. Então, quando nós estamos convertidos e não só convencidos, a gente sabe utilizar mais o tempo. E aí não precisa de muitos mesmo, né? Aqueles poucos que fazem bem o trabalho já iluminam os que estão à volta através do exemplo, de modo que estes por onde passaram deixaram o lastro do trabalho que segue até hoje. É só complementando a reflexão. É um bom questão, um bom exemplo. E para a conversão é mudar a direção. Para sair do campo de conhecimento e ir para o ação, é fundamental fazer sentido. Por isso, gosto muito de provocar para que desenvolvemos a dúvida para a sapiência, porque nos leva a compreender o grande motivo das coisas. Quando compreendemos, nós não retrocedemos, porque isso é aproximação da verdade. É como um aluno que não sabe escrever. Ele desenvolve a técnica e aprende. Ele nunca mais se tornará analfabeto. E trarei um conceito importante a todos, que contribuirá para essa reflexão sobre o que cada um precisa para se converter, caso não estejam ainda convertidos ao Cristo. Muito fala-se do missionário, do missão. E muito se pensa que o missionário é apenas aquele espírito que já é amor, que já é brandura, que já é luz. Mas devemos entender esse conceito. É claro que aqui não me refiro a diminuir os grandes irmãos, não. Mas me refiro a entender um pouco melhor o dever do trabalhador do Cristo encarnado na Terra. E não somente encarnado. A grande maioria dos trabalhadores do Cristo não são amor pleno,
brandura, não são grandes morais, homens de alta moralidade, homens no sentido de espécie e não gênero. Mas todos os trabalhadores do Cristo são homens com grande capacidade de realização. São todos ex-empreendedores. Foram aqueles que lideraram, coordenaram grandes massas. Foram aqueles que realizaram grandes obras, grandes eventos no tempo. São aqueles que conseguiram passar mensagens para um grande número de pessoas. São aqueles que hoje têm condição de fazer grandes realizações em termos de proporção. Deus não coloca responsabilidade em cima de quem não tem condição de realizar. Agora, para poder fazer o bem para muitos, para poder conduzir grandes grupos, para poder conduzir grande casa, é necessário ser um exemplo de moralidade? Não. Deve estar imbuído de boa vontade, mas tem que ser alguém que tem condição de realizar grandes coisas, de conduzir grandes obras, de conduzir grandes grupos de pessoas, de inspirar os irmãos, de dedicar-se no máximo, de renunciar. Compreende a diferença? É como no terra. No terra existem homens que o que tocam, crescem. Existem aqueles que nasceram na miséria e se tornaram de moeda riquíssimos. Existem aqueles que nasceram no desnutrição e se tornaram grandes homens de ciência. Existem aqueles que mal sabiam, que sua família mal sabia falar e escrever, e se tornaram políticos que influenciaram continentes. E muitos ou nenhum deles eram homens de grande moralidade, ou não são homens de grande moralidade ainda, mas têm capacidade de realização em grande escala. São missionários. Não são espíritos de amor, mas são missionários. E conseguem porque, seja por interesse egoístico ou não, mas eles estão fazendo aquilo para o qual se comprometeram. Essa mesma capacidade de realização todos aqui têm, mas devem valorizar, refletir sobre isso. Não se menospreze no sentido de não compreender a relevância da missão individual. Como eu disse, todo trabalhador do Cristo, de fato, é um missionário, mesmo que não seja um anjo ainda. E compreensão sobre isso muda a direção, porque começamos a entender que tudo bem ainda não ser puro amor, mas é fundamental compreender que já temos condição de desenvolver esse amor com toda a nossa capacidade de transformação, de liderança, de influência positiva no entorno. Mas para isso eu retorno ao início do diálogo. Tem que ter coragem, porque só há certezas. Serão rejeitados, se sentirão sozinhos, vão ser motivo de deboche, vão ser desacreditados, vão sentir que estão deslocados, vão ficar com receio de abrir mão de outras questões. Isso é um fato, mas não há outro caminho. Somos um pequeno grupo e o grande grupo predomina na cultura. Alguma outra questão, comentário, desabafo? Desabafo pode. Desabafo é bom. Eu aceito o desabafo. Então eu vou fazer. Faça mais. O período que estou passando não é bem de medo. Medo eu estou aprendendo a não ter. Mas é de insegurança. Por que insegurança? Porque eu gosto muito de estudar, mas eu não sou uma pessoa
me considero hoje uma pessoa completamente vinculada a uma doutrina. Até porque é tudo progressivo. Pela evolução da ciência, pela evolução que tem, surgiram, não 1.019 perguntas do Livro do Espírito, mas 1.190.000. E eu tenho visto que há um confronto entre os fatos e a narrativa. E eu vejo isso sobre todos os aspectos, não só na revelação, seja revelação espiritual, espiritualista, ou o que for. Mas nós, como sociedade hoje, parece que nós perdemos a condição de ver a realidade. E a gente prefere uma narrativa. Estou dizendo isso por quê? Porque os estudos que eu aprofundo mais, que são os evangelhos apócrifos, trazem umas informações que não são muito agradáveis no sentido de consolação. Pode consolar, mas para quem compreende, o impacto inicial não é muito agradável. Estou repetindo o que está escrito nos evangelhos apócrifos. Aquele que busca a verdade continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ficará estupefato e se perturbará. Outra coisa, esse evangelho de Tomé. Outra coisa do evangelho de Tomé, perceba o que está à tua vista e o que está oculto será revelado. Eu acho que nós estamos perdendo a capacidade de estar à nossa vista e a gente está vivendo muito de narrativa e deixando os fatos de lado. E o que eu sinto é que, não sei se nós estamos preparados ainda para admitir isso como uma possibilidade. Verdade acabou. Para mim acabou no sentido de que eu acho que ela vai ser construída. Então, eu vejo ainda muita insistência naquilo que eu acho que eu já vivenciei isso, hoje não, que é a pureza doutrinária, no sentido de que o que foi revelado é a verdade final. E o que eu estou descobrindo é que me parece que muitos assuntos não foram tocados, não poderiam ser, ou porque realmente não se tinha conhecimento da época. Aí eu fico inseguro no sentido de que isso é consolador, isso é esperançoso, ou isso é uma ilusão? E A narrativa pode conduzir a gente a uma ilusão, que a realidade mostra outra coisa. E eu estou assim meio inseguro porque eu estou preferindo a realidade do que a ilusão. Então, essa é o meu desabafo. que bom! É muito bom esse desabafo. É muito bom porque em algum momento será ponto de conflito interno para a maioria dos homens. O que muito se define e se propaga são narrativas. Narrativa, inclusive, é uma ferramenta para dar versão ao fato. O fato, a realidade, ainda é de pouca compreensão para quase todos. A narrativa é uma ferramenta fundamental. Todos devem trabalhar para ter lucidez conservada, porque no mundo onde as narrativas são quase infinitos, é muito difícil de manter o senso de observação, senso crítico apurado. E quando pensamos, e aí esse é uma forma individual minha de falar de religião. Quando pensamos nas religiões, que são criações humanas, elas são fundamentadas em narrativas diversas. Essas narrativas são repetidas a exaustão, ao ponto de hipnotizar quase que por completo a sociedade. É como você ouvir uma história milhões de vezes, aquilo vira verdade para ti. Mas esse caminho, cedo ou tarde, deixa de ser percorrido
porque seja no espiritismo, protestantismo, catolicismo, islamismo, hinduísmo, isso em algum momento não será suficiente, porque são narrativas humanas das religiões dos homens. Não à toa que recomendamos tanto o exemplificar, o observar o comportamento, a atitude e não aquilo que demonstra cada um ser ou cada um fala. As ações é que representam, é o fruto que define a árvore e não diferente disso. E não há nenhum problema em questionar sobre a validade ou congruência da narrativa. O próprio questão de evangelho é um exemplo. Quando pensamos nos evangelhos apócrifos, eles são narrativas. Quando pensamos naqueles livros que foram utilizados no chamado Bíblia e com muita alteração, são narrativas. Quando pensamos no material de nosso grande exemplo Chico Xavier e seus guias Emmanuel, André Luiz e tantos outros queridos, são narrativas. Quando pega o livro como Nosso Lar, o que se tem no livro é uma narrativa completamente bem estruturada para dar versão de um fato que somente quem ali vive e com lucidez plena consegue compreender em totalidade. É uma questão muito importante, mas no mundo que estou, que é completamente enviesado para a manipulação das grandes massas, se eu estivesse encarnado nessa época, eu pensaria bastante antes de acreditar em algo que chega para mim. Seja lá o que for. Não, porque não é adequado acreditar no próximo, acreditar naquela narrativa que chega, mas porque nós precisamos de buscar a verdade. E não devemos ter medo, devemos ter coragem de questionar. Com bom senso, tudo funciona bem. Eu questionei muito nos meus encarnações passadas. Eu tive contato nos tempos antes do Cristo Jesus com as principais narrativas ideológicas e religiosas. E aprendi que muitas delas estavam precisando de alteração. E sabe que para fechar o meu raciocínio eu trarei algo fundamental? Às vezes, quando eu era escalado para poder fazer uma releitura ou uma cópia de alguma narrativa, isso há 3.500 anos atrás, por exemplo, muitos dos meus noites e dias de estudo, eu observava que aquilo não era bom, no sentido de científico, de lógico. Mas eu percebia que aquele estilo, digamos, dessa forma de narrativa, era o que a maior parte do povo da época conseguia compreender. E que seria bom para eles compreender naquele limite de abstração, de conceito. Então, sabendo eu que o principal objetivo era o paz, o equilíbrio de uma grande nação, eu guardava apenas para mim aquela percepção. E fica uma complexidade aí. Para alguns pontos, devemos entender que, mesmo que não seja a melhor narrativa, é aquilo que cabe na cabeça, na mente da grande população que está sem rumo. Por outro lado, existem questões que devem ser melhor debatidas, porque somos progressistas. É interessante. Mas eu agradeço o desabafo, muito pertinente. Como disse a certo momento, diga-se hoje sobre narrativas que repetidamente vêm à mente solidificam uma verdade, mesmo que equivocada, mas é uma verdade difícil de restaurar,
de retificar. Como você bebeu do fonte do Evangelho durante séculos, nesse momento, a experiência de questionamento é interessante, porque está revendo os bases, os fundamentos, siga nesse caminho. Lembre-se que não podemos ter rebeldia. Aquilo que para nós já não nos alimenta, não nos preenche, para outros ainda é o fundamental. Espero que continuem todos ótimos, todos produzindo. Se em algum momento faltar o ânimo, saibam que todos têm grandes amigos aqui. Se em algum momento estiverem no chão, saibam que tem quem levantar, estendam a mão que vamos ajudar. Se em algum momento a consciência sinalizar de que falta preencher ou construir mais as bases, lembre-se de que Deus habita a consciência de cada um e Ele trará a resposta. E lembre-se que os grandes missionários não necessariamente precisam de ser espíritos puros, mas aqueles sim que têm capacidade de grande realização. Obrigado pela oportunidade de ambiente de amigo, com confiança. Espero que possamos prosseguir no trabalho ao longo dos tempos, iniciando, dando prosseguimento a hoje mesmo, logo mais tarde. Que a paz do Cristo Jesus habite sempre os vossos corações, que assim seja. Muito obrigada, viu, Deus?